Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Durante muito tempo, nós mulheres fomos ensinadas a cuidar de todos e não de nós próprias. Mas isso está mudando. Hoje vemos mulheres mais informadas, mais exigentes e mais conscientes quando o assunto é saúde. Essa transformação de comportamento não impacta apenas a vida pessoal, mas também movimenta o mercado e as empresas. O que mudou? Para onde estamos indo? Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje nós vamos falar sobre saúde, esse novo olhar que nós mulheres temos hoje relacionado à saúde e o que isso pode impactar também na nossa vida, no nosso cotidiano e na nossa rotina. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês as convidadas que estão aqui comigo hoje. Tainara Moraes, nossa estrategista digital, seja bem-vinda. Obrigada, um assunto importante, né? Eu sei que você é tenista, pratica yoga, pilates, treina musculação comigo. Eu sei que é um assunto que você se preocupa bastante. Preocupo. Ana Tércia Romano, que é a nossa tricoteira expert, advogada. Ana, vamos falar sobre um assunto que tem muito a ver também aí nos processos? Muito, muito, muito. Quero ouvir você. Bora. Débora Cunha, que é a nossa empresária. Seja bem-vinda, Débora. Oi, tudo bem? Tudo Obrigada. Ótimo. E a nossa convidada de hoje é a Patrícia D'Alessandro. Ela é especialista em marketing e é um marketing também bem preocupado com a saúde. Vem pra cá, Patrícia, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Olá, meninas. Olá, tudo bem? Patrícia, antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória. E hoje o teu trabalho é focado em saúde, né? Em saúde, vamos lá. Eu sou publicitária de formação. Na minha época, a publicidade não era a escolha principal da academia, né? Era comunicação social e você escolhia uma habilitação. Eu fiz publicidade, mas foquei o estudo na área de marketing e negócios. E ao longo da minha carreira, eu comecei estagiando na indústria, então vivenciei um pouquinho de cada momento de mercado. Comecei estagiando na indústria. Passei pelo varejo e aí, em paralelo, a área de serviços, porque eu trabalhei muito tempo em shopping centers. E depois caí no mercado de saúde. E aí a gente fala que o bichinho pegou, me picou e tô lá hoje. Posso dizer que há 27 anos atuando na área da saúde. Sempre como estrategista de marketing e hoje lá no Grupo Transmontano nós somos uma operação com 4 marcas. É praticamente um hub de saúde com os principais serviços, a gente presta os principais serviços e são 4 negócios distintos, porém correlatos e que somam a atenção à saúde global, né? Você visava trabalhar nessa área ou foi algo que foi acontecendo? Aconteceu, foi uma oportunidade, eu recebi o convite. O Transmontano é uma empresa muito antiga, né? Tem mais de 93 anos, esse ano a gente completa 94 anos. Em meados de 1996, houve uma mudança administrativa, na verdade uma quebra de gestão mesmo, uma mudança importante. E naquele momento, uma nova diretoria assumiu e reestruturou a empresa inteira. Foi aí que eles definiram criar um departamento de marketing próprio, porque até então sempre foi terceirizado. Então, eu vim nesse momento de crise, então a minha atuação foi importante e talvez eu acho que isso tenha feito com que eu me apaixonasse mesmo, porque a gente conseguiu ver o resultado do meu trabalho, né? Nós não tínhamos uma equipe, eu comecei inicialmente sozinha e a gente foi compondo isso e de 1996 até agora, a empresa só cresceu. Eu costumo dizer que eu falo que eu tenho 28 anos, a gente faz conta, né? Vocês são todas jovens. Nasceu e entrou lá, tá bom. Esse é um assunto assim que a gente não fala muito aqui. Né? Mas o interessante é porque muita gente pergunta assim, nossa, mas tanto tempo na mesma empresa, coisa que você não vê hoje em dia, né? Verdade. O profissional hoje em dia, ele quer novos desafios, tá sempre buscando uma coisa diferente. E para mim, aconteceu exatamente o contrário. Eu tive a oportunidade de viver esses desafios dentro do mesmo grupo. Que interessante. Né? Nós começamos com uma operação que era só o plano de saúde, que foi fundado
lá em 1932, e depois viemos com a operação da rede hospitalar, a construção da rede hospitalar. Começamos com o hospital, hoje já temos 3, fora as outras unidades de atendimento. Aí vieram a parte de diagnóstico, que foi a marca IMD, que é um laboratório super premiado, a gente tem certificação internacional. Ele nasceu na pandemia, mas é uma operação hoje super sólida. E a gente tem também um braço na educação. Nós temos uma faculdade de ciências de saúde em São Paulo. A ideia é trazer para cá, existe um projeto para trazer para cá. Então, a cada etapa, eu falo que praticamente a cada 5 anos, a gente teve um salto de crescimento importante dentro do grupo. E aí me permitiu viver tudo isso, né? Então, eu acabei ficando. Às vezes, quando eu olho no calendário, eu falo, realmente é uma vida de trabalho, mas com muitos desafios que vieram junto. Vários filhos. Vários filhos, exatamente. E acompanhando também essas mudanças de mercado e acredito que trazendo também um olhar e uma inovação que também não é fácil, né? Com certeza. Nosso negócio passou por uma mudança muito significativa, que foi a implantação da regulamentação. Porque o mercado de saúde era um mercado que não era regulado, a doutora sabe disso. Então, em 1998, veio a ANS, a criação da agência e a regulamentação, que mudou completamente o mercado. Né? Eu digo que para melhor. À época a gente entendia que não, porque era tudo muito desorganizado. As pessoas não queriam migrar. E era uma proposta de organização, porém desorganizada, porque a agência não tinha conhecimento da prática do mercado. Mas em pouco tempo isso se ajustou e hoje eu acho que a regulamentação ajuda muito na qualidade do serviço. Todos os players precisam se adaptar e, assim, o que mais me encanta é o fato de a gente poder prestar um serviço de qualidade, porque com o olhar de publicitário a gente está sempre olhando o consumidor, né? O que é bom para o consumidor, o que é interessante para o meu cliente, ele é o meu maior vendedor, né? Então, a regulamentação acabou trazendo essa diretriz importante para a gente focar na qualidade essencial. Bem, Patrícia falou de qualidade, eu abri o programa, vou levar aqui para vocês, fiquem à vontade também, tá, meninas? Abri o programa falando que por muito tempo nós mulheres fomos, não sei se ensinadas, mas normalmente a gente cuidava muito do outro. E hoje eu acho que a gente consegue mudar e olhar um pouco pra gente, sem culpas. Como é que é isso pra vocês? Quer começar, Ana? Vai. Olha, eu vou colocar pela experiência das clientes, né? Eu atendo majoritariamente mulheres. E o que eu vejo? Quando elas passam pelo divórcio, elas se dão conta que a partir dali, ela vai ser responsável, muitas das vezes, por fazer a gestão da saúde da família. E aí ela passa, às vezes, a se preocupar, qual é o plano de saúde? Como que funciona esse plano de saúde? Será que eu consigo agora ter um plano de saúde melhor? Né? Porque parece que durante o casamento, agora até falando de mim, você vê, esse ano eu já levei minha filha no pediatra, eu já levei no dentista, eu não marquei os meus exames ainda. Então parece que quando a mulher passa pela situação do casamento, tem uma ruptura. E aí ela assume essa responsabilidade que sai só do cuidar da família, do cuidar e passa a cuidar dela. Não, eu preciso saber qual é o plano de saúde. Né? Eu preciso ter autonomia para ter um plano de saúde. É uma mudança muito brusca. Mas você perguntou CPE. Ainda não se olha como um indivíduo, né? Eu também, assim, eu entendo, hoje eu me cuido um pouco mais, eu consigo priorizar, mas de fato, quando a gente pensa assim, primeiro, meu filho hoje já é adulto, né? Eu não tenho mais esse cuidado, mas realmente o dele era dentro dos prazos, totalmente impecável. E a gente acaba deixando passar, né? Ou vai lá e faz um exame e não volta para mostrar o resultado. Eu sou perita nisso. Eu me priorizei ano passado. Foi a primeira vez que eu acho que eu parei e falei, vou fazer tudo direitinho. Mas comecei o ano escorregando bonito. Tudo bem, vamos seguir o baile. Já me liguei, que eu tenho que ligar para marcar minha médica. Eu venho de uma outra geração, né? Então, o que você tem de trás montando, eu tenho de idade. Olha só. Snob, Eu acho snob. Gente, corta, tira a Tainara do programa. Com um aninho a mais, mas eu vejo isso. Porque, por exemplo, minha mãe, eu vejo que é de fato isso, né? Sempre quis marcar tudo da gente, da minha irmã, e quer acolher a família e deixava ela para depois. Eu amo o exame. Qualquer dor no dedo, eu tô marcando o exame, Van sabe, pego no pé dela, falo, vai fazer exame, porque eu amo cuidar da saúde, né? Eu falo que, de fato, a saúde é o nosso pilar principal para fazer qualquer coisa.
E eu tô sempre lá também no meu plano, vendo, marcando, fazendo exame. Mas acho que é geracional. Eu já morro de acho que é medo. A geracional. minha mãe tá. que lembra, você já foi, você já fez? O meu, mas eu cuido dos demais mesmo, as filhas e tal. Aí ano passado foi o ano que eu parei e falei assim, chega, eu. Não sei nem se você tem esses dados em relação a idades e gerações. O que eu ia comentar trazendo uma frase sua, que assim, eu cuido da saúde. E esse pensamento não é um pensamento comum, porque as pessoas cuidam da doença. Da doença. sim. As pessoas vão à busca de cuidado depois que a doença já está instalada, depois que o problema já foi percebido ali. E em alguns casos, hoje, a tecnologia médica é muito grande. Então, assim, felizmente, a gente tem índices de sucesso até em doenças importantes. Mas a gente o brasileiro não tem uma cultura de cuidado. Cuida da dor, preventivo. Né? Uhum. E nem de autocuidado, que é o que a gente está falando sobre as mulheres. Né? Eu vejo até na mulher, ela passa o casamento cuidando dos filhos, do marido, da família. E aí, na hora que ela se vê sozinha, na posição de agora, meu filho só tem a mim. Aí ela passa a se cuidar. Mas não pela consciência Não de... por ela, né? Mas pelo pensando, filho. Então, isso é um movimento que a gente, do mercado de saúde, a gente briga muito para que ele se torne cada vez mais amplo e cada vez mais forte, que é o olhar para o cuidado da saúde mesmo, e não esperar a doença se instalar para tratar. Prevenção mesmo, né? Nós temos aqui, fazendo parte do elenco, a Mitra, que é uma médica, né? Ela é uma médica integrativa e ela é minha médica também já há 2, 3 anos. E foi a primeira vez que eu fui numa médica para não tratar doença. E ela costuma falar isso, né? Que os parâmetros de exames, nem sempre aquela média, né, da população, uma média que talvez não responda para o que de fato hoje a gente precisa performar ou entregar e o nosso bem-estar também. Né? Então, eu acho que a gente se preocupa bastante com isso, né? Acho que é uma geração que está começando a mudar, né, Débora? Então, parei no ano passado para olhar para mim dessa maneira, entendeu? Eu como uma pessoa que tenho que estar bem para poder cuidar dos meus, né? Não, porque o meu marido tem isso muito claro. Chega a me dar raiva, porque assim... Ele se prioriza. É um nível que eu quase acho que é egoísmo, mas eu que tô errada, entendeu? É tipo assim, uau! Ele chega até a brincar, né? Fala, meu, você tem coragem de fazer o prato, comer primeiro antes de dar para as crianças? Ele falou... No avião, eles não dizem que a máscara de oxigênio você põe primeiro em você? Como eu vou desmaiar de fome? Eu falei, querido, você não desmaia de fome. Você não desmaia de fome, mas tudo bem. Tá bom. Tranquilamente. Mas aí né? eu parei para prestar atenção. O que eu priorizava mesmo, nunca era eu. Você percebe essa mudança no perfil de clientes mesmo? Sim, a gente percebe, assim, hoje o mercado de saúde, você tem a operação onde a gente está inserido, né, que é a parte de assistência médica e hospitalar, e você tem um outro mercado, que é o mercado de wellness, que vem disparando aí. É verdade. Eu tenho um dado que eu pesquisei por esses dias, entre 2020 e 2022, é um mercado que movimentou mais de 5 trilhões de dólares. E vai só aumentar. Uau. Eu Só falei, aumentar. por exemplo, o mercado de wellness hoje e a mudança aí, por exemplo, o comportamento como Monjaro, ele está impactando diretamente o meu negócio. O que não é negativo hábitos de consumo. se eu não me adaptar, entendeu? Então, assim, antigamente eu falo, já tem um Débora, eu tempo, não tinha pensado nisso. mas eu venho estudando muito isso, porque Sim. já tem um tempo que eu não escuto mais as pessoas virarem e falar assim, ai, é pouca comida. Não é mais pouca Não. comida. Porque a nossa relação com a comida, primeiro que a gente veio se culpando de comer exageradamente. Aí vem a questão da saúde, aí vem a questão da estética. E vem a questão que hoje você tem uma geração mais nova que tem uma preocupação ambiental. É verdade. Então, o excesso, ele gera desperdício. O desperdício é mau. Então, assim, isso muda tudo. E não é ruim. Se eu souber me adaptar Se você não e se perceber, na adaptar. verdade, é positivo. Porque eu vou ter uma entrega de qualidade, de estética maior, não necessariamente de quantidade. Então, você vai avaliar mais qualidade do que quantidade. Então, E falando perfeito, sobre a movimentação, a mudança de comportamento, a gente está trazendo o exemplo da Thay, que é uma moça jovem e já é preocupada com a saúde. É igual uma velha. Vai no médico toda hora. Não é mentira, é quase isso. Ela é minha avó velha. Não, sei amiga, uma mas eu já coisinha sou que eu velha tenho, e eu- Não, mas ela tá cuidando da já sou saúde. velha minha e avó Eu olha, vejo uma pintinha diferente e falo, nossa, tem que marcar um dermato. Porque é isso, entendeu? Vai viver 102 anos. Mas de é essa mentalidade de cuidado Sim. preventivo. Isso que a gente tá. Que ainda não é uma unanimidade, infelizmente. Mas a gente percebe isso claramente com os mais jovens aderindo ao plano e tendo essa preocupação. Sim, e até geracional, né? A gente vê
vê que, por exemplo, o adolescente de hoje em dia, ele não é aquele adolescente da festa, da balada, do álcool. Não, isso também tá mudando. Ele é extremamente saudável, ele bebe bebida sem álcool. A balada é na academia, a parte né? psicológica e emocional, que aí também é outra são dois extremos também ali, né? Mas então o jovem, ele tá buscando mais isso. Pra mim, ter um plano hoje é, assim, inegociável. Culpa dela que ficou mais caro o plano de saúde. Ela usa, né? Eu dou trabalho pro plano, Aumentando a sinistralidade, eu dou trabalho pro plano, mas antigamente isso não via. E pelas minhas amigas, né, em conversas é a mesma coisa, são todas assim que fazem isso. Já antigamente a pessoa falava, eu vou ficar pagando o plano, por quê? Só pra usar se um dia eu precisar. Você tinha acesso pelo corporativo, né? Pra quem tava no mercado de trabalho que tinha acesso ao plano corporativo, mas poucas muita pessoas... gente fazia até a união estável, né? Pra pegar o benefício, do outro, né? Que a Ana Terça vai saber bastante em relação a isso. E você sabe, Ivan, que tem um outro fator importante que eu acho que é legal a gente colocar, tá brincando do velho e do novo, né? Mas assim, a gente, as previsões mostram que até 2050 a gente vai dobrar o número de idosos acima de 65 anos, né? Estamos vivendo mais, né? E se for acima de 80 anos, então a expectativa é que triplique. Então pensa, como é que essas pessoas vão chegar nessa idade, né? Que o tamanho dessa população... Aqui em Santos mesmo, quase 25% da população tem mais de 65 anos. Mas vão chegar de um jeito muito melhor do que a gente vê hoje. Porque é aquela história. Olha uma foto da sua avó com a sua idade. Ela era uma velhinha. Sim, ela era uma vovó. Ela era uma vovó. Não, eu achava que quando eu tivesse 30 anos, eu ia ser assim, uma mulher de 30... Eu continuava menina, mãe, menina, assim. Então a gente nós falamos sobre isso num programa Eu represento uma mulher de mais de 50 anos. E aí é o que você falou. Você pegava uma foto da sua avó com 50 anos, ela era uma realmente uma senhorinha. Ela já tinha o cabelo curto, de Enê lá, aquele azulzinho, né? Quando eu fui na médica ano passado, que me falou que eu tava na perimenopausa, Não, menopausa? Não, deve ser ovário policístico. Porque, né, ovário policístico, doença de jovem pra mim, não, menopausa não. Porque menopausa, eu lembro das minhas tias, de coquinho com menopausa, gente. É como se a vida tivesse acabado, né? Não é? É uma fase da vida que é uma interrupção de uma vida saudável. Eu lembro da minha avó sendo vó desde sempre. Vovozinha que ficava com avental e cabelinho branco. Aí eu vejo minha mãe hoje vó e falo, mãe... O meu sobrinho não vai entender como que é uma avó. Porque assim, você não é uma vovozinha, você nem cozinha com aquela coisa da memória afetiva com a comida, é muito doido. A minha mãe foi na escola com a minha filha porque eu não pude ir numa reunião e todo mundo baqueou de achar que ela era a mãe dela. Minha mãe eu tenho certeza disso. Ela tinha 59, minha filha 8 anos. Assim, que parece mais jovem, não tem esse ar de vovozinha. Exatamente. E não é uma gata sarada, assim, entendeu? Ela é uma mãe. Porque tem mãe que é gostosona, né? Uau! Tem até os memes na internet, né? Que fala, cadê aquelas avós que faziam os crochês, né? A avózinha. Na minha vez de sentar no sofá e colocar um vestido, a moda é ter braço crossfit, crossfiteiras, vós crossfiteiras. Para, gente, não. E para isso o mercado tem que se adaptar, né? Com essa mudança de comportamento, assim como você comentou, que o teu negócio também precisa entender esse movimento, a gente na área da saúde é a mesma coisa, né? E não é só viver mais, é viver mais e com melhor, qualidade, né? Exatamente. Porque nada adianta também viver até os 100 anos numa cama. Eu quero chegar aos 100 fazendo o meu crossfit, se eu tiver que fazer, né? Agora, como que a gente faz isso? Como? Mudando a alimentação. Pra jogo, né? Bumbum na nuca, né? Aquele treinando, sarado. Mais firme e forte, até para lidar com os netos, né? Sim, a gente fala. Sim. Como é que tudo isso muda? Ana, finalzinho de bloco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da autonomia da mulher, porque a gente está falando de saúde, né? De longevidade, dos casos que você atende. Como é que você percebe essa mudança? A maior dificuldade da mulher sair de um relacionamento abusivo ou não é não ter autonomia, né? Sem autonomia, ela não sai de um relacionamento. Sem autonomia, ela não consegue escolher onde ela quer fazer um exame de sangue. Ela não quer escolher qual é ela não pode escolher o plano de saúde. Então, e a dependência, atualmente, né? Com a mulher mais no mercado de trabalho, com essa onda que veio de mulheres mais independentes, as mulheres estão conseguindo sair dos seus relacionamentos, estão conseguindo ter autonomia para fazer as suas escolhas. Então, assim, a autonomia mudou muito, assim. Muitas das vezes eu atendia uma mulher, depois eu atendia ela 2, 3 anos depois, que era o tempo que ela levou para se estruturar para divorciar.
Hoje é mais comum eu atender mulher. Não, eu sou empresária, eu ganho tanto quanto ele. E agora é o inverso já. Será que eu vou ter que pagar pensão para ele? Que a mulher ela já está num nível de autonomia, de empoderamento, que graças a Deus a situação financeira não está sendo o maior empecilho do divórcio. Né? A gente vai para um break, tá? A gente já volta. A gente vai falar sobre a questão do excesso de informação, sobrecarga, quanto que isso impacta nas nossas tomadas de decisão, mas também na nossa saúde mental, emocional. A gente vai para um break e a gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Estamos de volta com o Tricotar, hoje falando sobre as novas tendências, esse novo olhar da mulher em relação à saúde. Saímos aqui do primeiro bloco falando sobre a questão do excesso de informação e quanto isso também impacta na nossa saúde emocional, mental. Como que vocês lidam com tudo isso? Porque, de fato, a gente tem mais acesso, tem mais informação, mas também muita informação. Vai, Tainara. Tem a infoxicação, Infoxicação. Né? Quando a informação começa a ficar tóxica, aí você já vê que está indo pro lado errado. Na questão de saúde, eu acredito que você tem que se cercar de bons profissionais. E aí escolher um para você realmente escutar e validar e fazer o que você acha que vai de acordo com o seu querer. Porque tem profissionais inúmeros e cada um fala uma coisa. Um dia desses eu tava pensando, eu falei, gente, a gente não sabe fazer mais nada, né? Porque é mentor de redes sociais, é mentor disso, é mentor daquilo, é mentor pra você vestir, é mentor... Eu falei, gente, a gente não sabe fazer mais. E a sensação é que todo mundo sabe fazer tudo e você não sabe fazer nada. Só que na saúde isso impacta de formas diferentes, né? Você não tá lidando ali com um post ou um vídeo que vai viralizar, é totalmente diferente. Então, na questão da saúde, eu acredito muito nisso. De você realmente eleger ali o médico ou quem for que seja, na parte tanto mental quanto de saúde física mesmo, para você confiar nele e, de fato, entregar a tua saúde na mão dele e seguir o que ele vai falar. Porque tem muitas coisas que todo mundo fala, que cada um fala que é certo, outro fala que é errado, e se você for... Né, pelo que todo mundo fala, no final você vai virar uma grande bola de neve e mexendo com algo que é muito importante. Então a gente vê, né, o tanto que várias medicações e várias coisas que não impactam só em uma coisa e acabam tendo efeitos colaterais em outras, então é perigoso, sabe? E o quanto de acesso também ao Monjauro, sem passar no médico, quanto, e várias outras coisas, não é só né? isso, Não é só isso. Mas hoje você também tem uma linha médica hoje muito comercial. O que tá tudo bem, porque o médico antigamente ele era uma pessoa que não podia pensar como um empresário ou como uma empresa. E aí isso também, você pensa, o cara tem que trabalhar o quê? Consultando, clinicando até o último dia da vida dele? Não, mas aí você tem algumas pessoas que começaram a partir para um lado extremamente comercial. E isso é o que a gente tem hoje, que esse excesso de informação. Será que ele está falando porque isso é venda ou porque isso é real e cuida da minha saúde? Esse tem médicos de que você sai com um plano de ação que é quase o valor de uma cirurgia para fazer alguma coisa. Você fala, o quê?
Como assim, né? Então É que, na verdade, o produto mudou, né? Eles não vendem mais consulta, eles vendem um plano de cuidado. Exato. Então, na verdade, você encontra um profissional que tem essa identificação, como você falou, tá aí você passa a ser um paciente permanente, né? Sim. Então, é um plano de cuidado, então vai ter todo o trabalho preventivo, vai ter o projeto terapêutico mesmo, um plano terapêutico, se eventualmente tiver já alguma doença instalada. E a ideia é que seja um trabalho contínuo e não pontual como era no passado. Você agendava uma consulta, fazia uma consulta e como você mesma comentou, aí a gente faz os exames e acaba não voltando na consulta. Então, assim, é um novo modelo de serviços de saúde que tem o lado muito positivo, que é essa coisa que te chama para o cuidado, mas também tem o lado comercial, como você falou, que nem sempre tudo aquilo é necessário, nem sempre e o plano de saúde, tudo aquilo como é que custa vocês funcionam tanto. no meio desse caminho? Como é que você, por exemplo, as pessoas entenderam que é muito bom ter o plano de saúde. Beleza, mas como é que vocês vendem? Vocês vendem pela doença, pela prevenção? Porque quanto mais o cara usa também... Na verdade, o mercado está condicionado a consumir plano de saúde pela doença. É o que eu falei, que a gente vem fazendo um trabalho para mudar essa cultura. Então, assim, geralmente as pessoas buscam um plano de saúde quando já estão doentes. Não é uma regra, mas a grande maioria é assim. Ou então estão perto de, né? Já tenho 50 anos, já tenho 45, tá na hora de eu fazer um plano. Então, é sempre com esse objetivo. E aí, como é que a gente enxerga isso? A gente enxerga como uma opção, né, assim, muito positiva, que é de você tratar as pessoas antes que a doença esteja instalada, mas a gente também sabe que o cuidado depende muito do paciente, de quem está buscando, né? Então, assim, o recurso está lá. A gente investe em tecnologia médica, nós, por exemplo, estamos ampliando a rede hospitalar. A gente está trabalhando muito forte no cuidado coordenado, como você falou. Como é que a gente vê? O que é o cuidado coordenado? É interoperabilidade. Então, o paciente que passa no hospital, ele tem um prontuário lá, que tem todos os dados clínicos dele. Se ele passar em qualquer um dos nossos ambulatórios, ele vai ter o mesmo prontuário, a equipe médica tem acesso. Legal. Então, esse é o modelo de negócio que a gente implementou. É 100%? Às vezes não, a gente não consegue 100% ter a atenção daquele paciente, mas 90% é garantido. Então, essa ideia do cuidado coordenado evita exatamente que o cara escape, né, do nosso controle. Esqueci de marcar a consulta, eu não vou marcar, e aí refaz o exame, isso gera custo. Então, a gente tem uma preocupação de manter esse cuidado alinhado. Então, a gente tem equipes na medicina preventiva, tem um setor de medicina preventiva com os programas de cuidado. Que isso já é um avanço também, né, Patrícia, que tem a ver com o comportamento, exatamente, né? Se não pensava na prevenção, os planos não ofereciam isso até pouco tempo atrás, né? Hoje a gente já tem isso como um diferencial do nosso serviço. Então, assim, as linhas de cuidado, a equipe de medicina preventiva busca esse paciente. Quando ele cai num atendimento, por exemplo, se os primeiros exames tiver alguma indicação lá, por exemplo, de um paciente hipertenso, ele automaticamente é convidado para fazer parte do programa e aí ele passa a ser acompanhado. E, eventualmente, ele tem uma descompensação em casa, vai procurar um pronto atendimento. Quando ele chega no pronto atendimento, o registro de saúde dele está lá, os prontuários são integrados. Então, a gente vem trabalhando muito nesse sentido de ter um cuidado coordenado, trazer a responsabilidade para o paciente também, porque eu acho que o autocuidado, eu costumo dizer que a saúde é uma coisa que a gente constrói, né? A gente carrega nas nossas células ali uma carga genética importante, mas saúde hoje se constrói. E aí a autorresponsabilidade também faz muita diferença nesse processo, né? Sim. Então, a gente está sempre buscando entender esses novos comportamentos e trazer a reflexão da importância da prevenção. Acho que hoje o Grupo Transmontano trabalha muito com essa mentalidade e os outros players do mercado também, a gente já vê um movimento e aí tem que ser dessa maneira, principalmente nessa era de superinformação. Tem que acompanhar, né, o comportamento, de fato. Não tem pra onde correr, pra onde fugir, senão você vira um ultrapassado e você dança. Sim. E é tudo muito rápido, né? Eu quero aproveitar que as duas estão aqui para a gente falar sobre a questão dos regimes de casamento e os planos de saúde, Ana. A gente estava falando aqui até nos bastidores, né? Ex-mulher, casa, separa, aí o marido, ex-marido mantém a ex-mulher no plano. O que você vê dentro? O que pode, o que não pode? Aí eu quero que a Patrícia fale também. Olha, já vi isso, tem, não tem. Patrícia, me ajuda!
A gente estava comentando, né? Hoje a gente tem um fenômeno dentro do direito de família que é o divórcio grisalho. O que é isso? As pessoas... Divórcio grisalho? Divórcio grisalho. As pessoas estão chegando na terceira idade e elas resolvem se divorciar, porque ela já criou os filhos, já passou e não tem... É uma tendência também, É uma tendência das comportamental? pessoas estarem se divorciando cada vez mais velhas. Então, Ana, você acha que isso tem a ver com o que você falou há pouco, dessa eu acho, da autonomia da mulher. Ela se percebe mais capaz, né? E aí ela tá tem independente coragem. Financeiramente, ela já criou os filhos, então por que continuar submetendo àquela relação? E aí os filhos vão embora e um olha pro outro e fala assim, não faz mais sentido, né? A gente só falava do Joãozinho, agora não tem mais assunto. E muitas vezes nunca teve, de fato, um casamento, um relacionamento, eram duas pessoas. Que interessante. Então tem esse fenômeno, e aí dentro desse fenômeno, quando a gente está negociando um processo de divórcio, muitas vezes o plano de saúde é um problema que a gente não consegue andar num acordo, porque muitas das vezes a mulher é dependente do homem naquele plano de saúde, é um plano que é dele, da empresa. Às vezes há 40, 50 anos. E aí ela lembra, grisalho, ou seja, já é uma mulher de mais idade, que na hora que ela tá precisando de atendimento médico, e aí se ela divorciar, ela perde o vínculo e ela não pode ser mantida no plano de saúde. Existem algumas regras de elegibilidade, né? E assim, tanto dos planos empresariais quanto para os planos familiares. O familiar, obviamente, você precisa comprovar o vínculo. E nos planos empresariais, se não for o cônjuge, tem que ter alguma relação comercial com aquele CNPJ. E o que normalmente não acontece, a não ser se elas fazem parte do plano societário, mas o que não é a grande maioria, né? Então, existe mesmo aí um ponto... um impasse. Vem um ponto de discussão, porque a operação do plano de saúde, as operadoras, e aí não a nossa, mas qualquer uma, tem a regra da elegibilidade. E você não pode ter dois cônjuges, entendeu? Na mesma categoria, duas pessoas na mesma categoria. Eu tive que judicializar, porque eu fiz o divórcio. E aí, no divórcio, eles acordaram que o ex-marido manteria a mulher no plano por 10 anos. Terminou o divórcio, ele se casou de novo. Então, a ex-mulher estava no plano, e aí ele casou de novo, foi colocar a atual, o plano falou, peraí, duas? Não dá? Essa questão. E aí, eu tive que judicializar para poder a ex ser mantida no plano, informar que ela estava em tratamento, que não dava para sair do plano, porque mesmo que ela saísse do plano e ele pagasse um novo plano, mesmo tendo a questão de compra de carência, enfim, por conta, às vezes, de uma doença pré-existente, você não consegue entrar. Então, assim, o plano de saúde, nesses casos de divórcio de pessoas mais velhas, muitas das vezes empaca o processo de divórcio. Tem Leva pontos lá nos planos, vamos discutir isso, vamos tentar. Gente, a gente já tá abrindo um espaço para discussão aqui. Pois existem algumas regras, por exemplo, para ex-funcionário, para aposentado. Devia ter para ex-mulher, gente. Poderia ter, mas ainda não tem. A gente pode levar chuva de ex-mulher. Não tem que ficar em plano nenhum. Para mim, eu já ex-mulher, se eu for atual, não quero ex-mulher em plano, não. Nem quero essa lei aí, não. Mas é uma garantia que, infelizmente, elas não têm. Infelizmente. Não tem. Se a gente falar em comportamento, a Débora trouxe essa questão do quanto isso reflete também na oferta de produtos, né? Tainara trabalha muito isso no digital também. Mas se a gente parar e pensar em relação a colaboradores, como que vocês, Débora, trabalha com muitas pessoas, como que você trabalha essa questão da saúde para os teus colaboradores, para a tua equipe, para as pessoas que estão com você? A gente já tem muitos anos que a gente tem um plano de saúde ali corporativo, né? Na verdade, todos eles têm seguro de vida pela empresa e tem um plano de saúde. E aí a gente oferece para os funcionários o desconto desse plano em conjunto, tá? Mas isso é descontado em folha. Tem empresas que pagam lei, né? Tem 50%, ou enfim. E aí a adesão é baixa. As pessoas não entendem como um benefício.
Você lida com isso também dentro dos clientes? Porque existem duas maneiras de contratação, né? Ou a gente chama de contributário, né? Esse é um modelo de plano contributário. Depende muito da atividade fim, né? Porque aí você tem o sindicato, tem as regras de cada negócio. Então, se você puder, as empresas que podem operar com modelo contributário operam porque isso reduz custo. E aí não é compulsório. O colaborador que quiser participar, ele pode participar, mas ele paga para poder ter acesso ao plano. Só que o valor cai muito. Isso quer dizer, o que já é um grande benefício, né? O valor para eles, a percepção de valor deles acaba sendo distorcida, mas já é um grande benefício do que se você fosse adquirir o plano sozinho, né? Principalmente se for na modalidade pessoa física. Então, que hoje as tabelas são mais altas, enfim. A gente trabalha com esse modelo também, porque aí depende do cliente, né? E a gente também trabalha com os planos de coparticipação, que esses são, às vezes, mais interessantes do ponto de vista do investimento do colaborador, porque ele só vai investir se ele usar, né? Se ele precisar do serviço, aí ele entra com a parte que ele contribui com a coparticipação. Então, a gente trabalha com os dois modelos, mas realmente... O movimento é assim, na grande proporção ali, poucos aderem. Quem tem essa preocupação põe normalmente a família inteira. Porque o cara realmente tem essa preocupação. E aí depois você tem um movimento, quando o cara ficou doente, ele quer entrar no plano. Uou, teve algum problema, sabe? Mas a gente tem. Há muitos anos a gente tem ali, tanto saúde e odontológico. Acho que as opções existem, né? Tanto as empresas quanto os colaboradores podem pensar em relação a isso, né? São diversas opções. Eu comecei o programa falando sobre a mudança de comportamento, né, de mulheres, o quanto nós somos ensinadas a cuidar e depois, hoje, acho que mudamos um pouco. Porque eu queria saber de vocês, qual que hoje é o autocuidado que vocês têm com vocês, que vocês não abrem mão? A Thay, começa a Thay. Porra, a Thay tem uma lista, né? Deixa eu pegar uma pila aqui dela. Pior que eu tenho uma lista mesmo. Dá pra ver. Todo dia você acorda postando o livro que você leu, o incenso que você acendeu. Eu tenho meus rituais. Então eu acho importante você falar. Do ritual. Então, assim, eu acordo, aí eu vou fazer minha oração, meditação, respiração, tudo bom. Escrita, tudo. Então, outro dia nós fomos treinar, cheguei na academia, ela tava com a pedra aqui no top da academia, um cristal. Eu falei, amiga, porque eu tava alinhando chakras pra sair de casa e o cristal ficou no meio do top da academia. Então, assim, o meu autocuidado a minha primeira hora do dia é inegociável comigo. Sempre é inegociável? Sempre. Óbvio. Eu não tô nesse nível, mas tem às vezes que acontece alguma coisa, você tem que sair muito rápido, mas que seja 5 minutinhos que eu paro ali pra pingar o óleo essencial na mão, dar uma respirada, ter a consciência do que eu tô fazendo. Às vezes não consigo escrever, porque eu também faço essa parte da escrita, né? Pra mim, a escrita é uma terapia. Então, assim, eu escrevo ali de dia, no começo do dia, todos os meus pensamentos. Então, eu tenho esse ritual, é o meu autocuidado. O que vem depois é consequência, porque aí vira um hábito angular, né? Então, assim, você faz isso, vai treinar, você treinou, você quer se alimentar bem, você tá dormindo bem. Então, é um ciclo muito interessante. Deixei o álcool? Não. Continuo bebendo álcool, ainda não sou essa geração dos drinks sem álcool, mas o meu autocuidado é isso. A minha primeira hora do dia é inegociável. Eu não marco nada com ninguém, tanto que o meu dia de realmente começar a responder mensagens, pode responder às 10 da manhã. É verdade, você não Geralmente eu não respondo antes porque eu não entro nem no WhatsApp antes. Eu sei, as mensagens estão ali baixando, mas eu sei que a hora que eu entrar, você responde uma pessoa, vai ter outra mensagem. E aí você entra num looping, aí essa 1 hora que eu tinha em paz, sem fazer nada, eu já perdi. Então, assim, a minha manhã, pra mim, ela é inegociável e tem que ter todo esse ritual aí pra eu... A minha também. Tainara é mais... Xixi, escova o dente. Não, eu ia trazer exatamente isso. Tainara é mais jovem, não tem filhos. Eu já tenho um filho adulto, que não depende mais de mim. Então, assim, eu consigo priorizar o meu treino, a minha alimentação. Eu consigo. Agora, eu queria ouvir... Patrícia, tem filhos? Tenho filhos, mas já são adultos também. Eu queria ouvir de vocês duas, uma que tem... Ótimo. Né? Lá em casa é que tem crianças. Igual, né, Débora? O que a você família Doriana tomando um café da manhã feliz. Não, vamos! Todos os dias. Levanta pra aula! Cacete! Nem fez a lição, não fez a lição. Não sei o quê. Pá, começa assim. Mas o que é inegociável pra você? Que você consegue manter? É o trabalhar. Não, o trabalho não tem. Não, eu coloquei... Gente, eu encontrei uma irmã gêmea. Eu coloquei minha aula de flamenco, aí minhas filhas já entraram na patinação, já é quase no mesmo horário, já não fui mais.
Se você não tem, a gente vai te cobrar isso. Porque no final do ano, no nosso Amigo Secreto, eu te dei uma massagem pra você. Você foi? Eu fiz ainda no meio do horário de serviço. Me senti muito kenga, assim. Mas passou rapidamente, porque foi muito gostoso. E aí, vida seguiu depois. Começa a colocar uma massagem a cada 15. A gente vai ser muito coisa de herdeiro. Não é, não. Nada de herdeiro, imagina. Eu vou no salão. Faço a unha e faço escova uma vez na semana. Ok. Tá vendo? Tem alguma coisinha. Ana? Eu tô mais ou menos igual. Tentando manter a sanidade mental, entendeu? Na base de remédio, mentira. Tentando ir levar a filha na escola sem estar de pijama, porque às vezes eu vou levar quando eu vejo eu tô de pijama, porque não deu tempo, a gente acorda, vai fazer lancheira, vai montar... quando eu ver, vamos, leva de pijama, volta, se troca e vai trabalhar. Então, assim, o ano passado eu tava bonitinha, sabe? Eu tava treinando, tava me sentindo, como é que é? Wellness? Não, wellness. Eu tava muito wellness, tomando 200 milhões de suplementos, tava muito wellness. Mas esse ano já tá puxado de novo, já entrei naquela correria. A culpa é nossa. Eu acho que é importante acho que é importante a gente entender que são fases, que são momentos, mas também não deixar uma coisinha, sabe? Uma coisinha. Essa semana eu joguei um monte de coisa fora. Creatina vencida, magnésio vencido. A gente começa o programa falando que a mulher mudou os seus cuidados e elas me acabam o programa falando isso. Mas a gente fala dos outros. Né? Tá falando da mulher. Patrícia, pra você, ter o autocuidado, tem alguma coisa? Tem. Eu tô longe de ser disciplinada como a Thay, mas assim, o que eu não abro mão é do treino de manhã, eu vou à academia. Eu procuro ir todos os dias, mas nem todas as semanas, às vezes não é possível. E agora, de 6 meses pra cá, eu tenho feito suplementação com acompanhamento médico, coisa que eu nunca cuidei, agora eu tenho cuidado. Então, assim, basicamente, a atividade física hoje tem que fazer parte da minha vida, não é mais uma escolha, assim, né? Isso não é necessariamente um lazer, uma coisa que você faz pro seu... eu vou na força do ódio, mas eu vou. Eu vou. Que nem pra escola. Exatamente. Você precisa, entendeu? Então, hoje eu já incorporei essa obrigação na minha vida e eu vou. E lógico que sempre aquele ditado parece meio, né, bobo, mas é verdade. Depois que você vai, você fala, que bom que eu vim, né? Porque aí o treino te faz bem, acaba sendo bacana. De verdade, né? Gente, eu não tenho esse. Eu detesto treinar por saúde. Eu amo movimento, mas assim, hoje eu faço musculação por obrigação, mas eu nunca gostei. Não, eu não gosto. Eu danço, adorava crossfit, mas assim, a musculação, então eu não tenho. Vai ter coisa. Tô buscando. Eu não gosto de cheiro de academia. Eu odeio comprar roupa de academia. Hora que sua, mentira. Odeio. E eu tenho uma experiência, assim, que eu acho que acaba impactando, né? Porque a minha avó faleceu com 104 anos. Olha! Eu nunca vi a minha avó fazer uma atividade física. Eu nunca vi. Ela foi abençoada, né, a minha avó tomar um remédio, gente. Ela não tomava nem remédio pra pressão. Abençoada. E aí eu fico assim, gente, qual era o suplemento da minha avó? Era uma laranja após o almoço, uma laranja após a janta. Era a única coisa que minha avó era a regra. A vitamina C dela tava em dia. Entendeu? Então eu tenho essa coisa. Por quê? Minha avó nunca viu isso. Laranja? Nem a laranja. Não, então. Laranja. Minha avó lia muito. Eu falo, bom, eu tô lendo, beleza. Então eu tenho essa crença. Crença e são gerações aquele monte de diferentes. suplemento, aquele monte de suplemento, pra mim é difícil, gente, tomar. Quando vem uma com rotina aquelas... chata, eu não vou dizer que é agradável, não. Mas eu coloquei na cabeça que eu preciso fazer. E se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, né? Quando eu tava indo na médica, eu falava assim, o que dá pra tomar de injeção? Que aí já vem aqui, me fura tudo. É a praticidade. Mas isso também, a praticidade, encontrar algo que seja prático pra você. Eu já te falei, atividade física, algo que eu vou por obrigação mesmo. Mas se você não tá conseguindo ir por obrigação, procura alguma coisa que você goste. Porque você vai, a Thay joga tênis, de repente é um tênis. Eu descobri que andar de bicicleta, eu fico feliz. Uma delícia, né? Comprei uma bike no ano passado. Eu já penso que eu podia estar indo de carro. Pois é. Eu comprei uma bicicleta elétrica. Mas não é pra ir para os lugares. É simplesmente andar de bike. Sair da minha casa na hora de Santos voltar, eu volto feliz. Eu descobri isso por acaso, andando na bike de uma amiga. Então, assim, são coisas... Descobriu o que você gosta, você vai fazer um esforço. Eu acho que, no fundo, sempre tem uma atividade que faz bem, né? Meninas, chegamos, ó. Né? Essa é boa também. Já estouramos o tempo. Cortar a etiqueta. Adoro isso também. No shopping, já que é pra caminhar, né? Vai correr no shopping. É um assunto que daria pra gente ficar aqui mais 3 horas. Mas chegamos ao finalzinho. Thay, obrigada pela participação. Foi ótimo o papo, obrigada. Débora, obrigada. Eu que agradeço, gente. Prazer ter você aqui. E
Coloque na sua rotina. Ai, meu Deus, eu sou muito competitiva. Tudo tem que ter um fim, não é? Porque eu vou te desafiar. Ficar duro, ou porque eu preciso ser mais saudável. Não, eu preciso um pau. Eu vou te desafiar de um jeito, tá? Pode ser. Ana, obrigada pela participação. Delícia, foi muito bom. Patrícia, um prazer receber você aqui, conhecer O prazer foi todo meu, foi uma delícia. Uma delícia, eu fiquei muito feliz com o convite, adorei conhecer todas vocês, espero ter colaborado com essa conversa. Com certeza. Foi muito bom, obrigada. Vamos, elas já vão sair daqui, ó, marcando. A gente vai fazer uma notificação para a ANS pra gente Olha, pensar como mudar a elegibilidade. Como resolver. Adorei. Obrigada, meninas. Obrigada a você que tá em casa também. Sabe que toda terça-feira tem um programa inédito aqui para você se divertir, para você receber conteúdo da nossa casa, que a gente faz tudo aqui com muito carinho. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.